Seja muito bem-vindo a essa aula com tudo sobre a plataforma Iris. Primeiro, eu vou te dar um overview sobre a nossa plataforma. A primeira tela que deve aparecer para você no seu primeiro momento de cadastro é essa daqui, em que você vai poder escolher as cores da sua identidade visual. E nesse momento é muito interessante que você coloque o código da cor, que vai estar no seu manual da marca, se você tiver. Se você não tiver, você pode selecionar essa cor aqui e ela já vai ficar salva nessa sua paleta de cores que você vai construir. E por que que isso é importante? Porque todos os elementos visuais, a formatação, tudo que você fizer aqui na plataforma já vai sair nas cores da sua identidade visual. Então, cadastre aqui as suas cores para que já saia tudo dentro da sua identidade visual, combinado? Voltei aqui para a minha tela inicial. E agora vocês conseguem ver todas as ferramentas que nós temos aqui dentro da plataforma Iris. A nossa mais nova criação é o Visual Inteligente, que nada mais é do que uma ferramenta em que você pode colocar um texto nessa ferramenta e ela vai pensar em cima dele e gerar um elemento visual a partir da extração da ideia. Então, vou copiar aqui um texto, por exemplo, e vou colar aqui na ferramenta de Visual Inteligente. E agora eu vou clicar em gerar visual com IA. Ela então vai colocar o texto aqui, eu posso selecionar um trecho se eu quiser gerar um elemento visual só daquele trecho e clicar aqui nesse botãozinho, aí ela já vai gerar o elemento visual, ou se eu não selecionar nada, ela vai gerar um elemento visual a partir da leitura do texto inteiro, desse trecho que eu coloquei aqui. Então vamos ver o que ela gerou. Nesse primeiro momento ela fez esse fluxo aqui, com base no que eu coloquei aqui de texto, mas eu posso fazer várias alterações. Então, por exemplo, vou colocar aqui mapa mental. Aí vamos ver o que ela vai gerar a partir dessa questão de mapa mental. Olha só, ele coloca no centro reclamação trabalhista, aí aqui todos esses campos aqui são editáveis, tá, pessoal? Então, vocês podem fazer alterações aqui também em cada um desses campos. Quero colocar aqui uma timeline, por exemplo. Então, a gente também tem a possibilidade de gerar a linha do tempo aqui no Visual Inteligente com a estrutura do Visual Inteligente, que é essa daqui, ó. E aí, observem que já está na cor da minha identidade visual que eu cadastrei lá no momento do cadastro. E aí, eu posso editar todos esses campos aqui, alterar os textos e copiar e colar na minha petição, assim como todos os elementos visuais aqui da Iris. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de copiar e colar na petição. Aqui dentro do Visual Inteligente, você também tem a possibilidade de fazer uma citação estilizada, que eu gosto bastante, particularmente para nós que somos juristas, a gente acaba fazendo muitas citações. Então, eu colei aqui uma ementa, um julgado, e aí eu coloquei para ela gerar visual do documento. Ela vai ler, interpretar e gerar algum visual, mas eu vou te ensinar como que você pode transformar isso numa citação mais estratégica. Então, ela gerou um mapa mental aqui, mas a gente pode gerar uma citação. Observem que aqui a gente tem várias possibilidades. Mas eu vou clicar em citação para você ver como que fica e é muito interessante você usar isso para quebrar um pouco da monotonia das suas peças e colocar uma citação mais estilizada. Observem, ele já traz aqui nas cores da nossa identidade visual, ele traz aqui um resumo. Iana, eu quero uma transcrição na íntegra. Então, você pode copiar aqui o trecho na íntegra e colocar aqui dentro. E aí eu vou colocar em colar com o mesmo estilo. E aí aqui ele já trouxe a citação, tudo certinho. Se você quiser citar do jeito que a gente coloca normalmente no processo, você também pode fazer essa edição aqui, não tem problema. E aí, assim por diante, você pode ir fazendo todas as alterações que quiser dentro desse elemento visual. Nós também temos agora a ferramenta de formatação inteligente. E aí, quando vocês clicam nesse formatador inteligente, vocês têm tanto a possibilidade de formatar uma petição, quanto a possibilidade de formatar um contrato. E aí é importante que vocês selecionem um modelo, porque ele tem um modelo específico para formatar petições e outro para formatar contratos, tá bom? E aí, você seleciona o arquivo da sua petição. Selecionei. Você seleciona também a logo do seu escritório, se você tiver. Se não tiver, é opcional. E a cor de destaque, ela já vai vir as cores da sua identidade visual. Então, ela vem aqui a primeira que você cadastrar lá no seu banco de dados. E aí, você só clica em gerar formatação.
E aí, a nossa petição, então, ela foi formatada. Observem que ela já vem aqui o preview para você conseguir visualizar. E aí você pode baixar aqui o arquivo e ela já vem em Word. E você pode editar manualmente tudo aquilo que você quiser ajustar. Então, ela vai, coloca aqui os artigos de lei formatados, coloca a borda. Observem que ela seguiu aquele padrão de cor que a gente já tinha colocado lá. E aí, a gente tem a nossa peça, então, formatada. Voltando aqui para a tela inicial da Iris, a gente tem a aba também, pessoal, de Meus Projetos, que é onde vai ficar salvo tudo aquilo que você fez na plataforma. Então, depois vocês podem editar, se quiser, excluir, reutilizar. Então, essa aba é importante vocês saberem também que tem. A gente também tem essa aba aqui de suporte, então se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, vocês podem falar diretamente com a gente nesse botãozinho. E a aba de tutoriais, que vai abrir o nosso canal do YouTube e você pode conferir ali todos os vídeos, tutoriais que a gente tem sobre a plataforma. A gente também tem a nossa clássica ferramenta de geração de linha do tempo. E aí você pode tanto enviar um arquivo que, sinceramente, se o seu arquivo for muito extenso, ele vai ficar ali procurando as datas principais. E pode ser que não tenha tanta assertividade quanto se você colocar um trecho reduzido ali que traz as datas e os fatos. Então, vou pegar aqui na nossa petição um trecho para a gente poder gerar a linha do tempo. Então, vamos lá. Coloquei aqui esse trecho, vou clicar em gerar com IA. Vocês podem tanto gerar com IA, quanto gerar manualmente todos os elementos visuais. Então, vocês vão ver que a plataforma tem uma usabilidade muito simples. E aí, ó, já apareceu aqui para mim a linha do tempo. Eu posso alterar para vertical, por exemplo. E aí, ela já está aqui, ó, todos os campos integralmente editáveis. Então, eu posso alterar esses trechos, reescrever e tudo mais. E aí, vocês também têm a possibilidade de excluir, inserir novos campos, novas datas. E vocês podem também gerar manualmente todos os elementos visuais. Então, gerei aqui a minha linha do tempo e aí eu vou colocar, por exemplo, a cor da identidade visual desse cliente que eu estou trabalhando. Vou salvar. Vou copiar essa linha do tempo. E vou colar aqui dentro da minha petição. E aí, quando eu colo essa linha do tempo, ela vem como uma imagem dentro da peça. Então, você pode formatar ela do jeito que você quiser. Você pode cortar ela, deixar ela mais ajustada, por exemplo, na hora de ampliar, se você quer deixar ela com a fonte um pouco maior, então você pode fazer todos os ajustes que você achar necessário dentro dessa imagem. Vou trazer aqui um exemplo para vocês de fluxograma gerado manualmente. Vocês podem gerar o fluxograma com a inteligência artificial da mesma forma, colando um arquivo, um texto e pedindo para gerar com IA. Vou trazer aqui um exemplo de caso concreto, por exemplo, em que vocês podem trazer uma árvore genealógica, vocês podem trazer um fluxo de acontecimentos processuais, vocês podem trazer uma estrutura hierárquica de uma empresa. O fluxograma é muito versátil. Vocês viram que dá para fazer o fluxograma lá dentro do visual inteligente, dá para fazer mapa mental ali. Então, vocês podem usar tanto a ferramenta do visual inteligente, quanto agora o fluxograma para gerar manualmente essas informações. Então, vou trazer aqui um exemplo. Ajuizamento de ação indenizatória. Vou trazer aqui, ó, se eu quero colocar logo no nível abaixo, vou clicar em novo nível. Se fosse dentro do mesmo nível, observem, eu colocaria novo item. Então, ó, ajuizamento de ação indenizatória, liminar, deferindo a tutela de urgência. Vou conectar esse liminar deferindo a tutela de urgência com o ajuizamento da ação indenizatória. E aí eu vou colocar um novo nível e vou colocar agravo de instrumento pelo autor. E dentro do mesmo nível vou colocar agravo de instrumento pelo réu. Vamos supor que a gente teve ali uma insatisfação com relação à decisão liminar. E aí eu quero demonstrar esse fluxo processual aqui. E aí vocês vão e conectam. Observem que toda vez aqui, quando eu clico conectar a, ele aparece todas as opções. Então é muito simples de usar. E aí, da mesma forma, eu só copio e colo na minha petição. Voltei aqui para a nossa tela inicial e aí eu vou demonstrar para vocês como fazer uma tabela aqui dentro da Iris. A grande vantagem da tabela da Iris é que ela é pré-editada, então vocês não precisam se preocupar com a edição da tabela. Ela já vai
ela já vem com uma formatação muito agradável. Então, eu vou pegar aqui um trecho da peça em que a gente tem uma informação que poderia ficar melhor organizada em uma tabela. E vou trazer aqui para dentro da Iris e vou clicar em gerar com IA. E aí, observem só que ela já gerou a nossa tabela e que a gente pode ajustar as bordas aqui, se a gente precisar alargar e tudo mais. A gente pode colocar, por exemplo, eu gosto de colocar sempre valores alinhados à direita. Esses daqui a gente pode colocar alinhado à esquerda. A gente pode fazer qualquer tipo de edição aqui dentro da tabela, mas a grande vantagem é que ela já está pré-editada com uma fonte agradável, as linhas finas e uma formatação que já faz a informação saltar aos olhos do leitor e não propriamente as linhas da tabela. Nós também temos aqui a ferramenta de texto aprimorado. O texto aprimorado ele é excelente para você deixar tópicos da sua petição mais eficientes, mais persuasivos, aquele tópico que a gente está tendo que ir e voltar nele várias vezes, porque ele está escrito de uma forma difícil. Você pode colocar o texto aqui e a Iris vai aprimorar para você, mantendo os termos técnicos, sem mudar o sentido do texto, sem retirar termos técnicos. Então, você pode colar aqui esse trecho e a Iris vai aprimorar, aplicando as técnicas internacionais de linguagem simples, trazendo aqui todas as informações que estão dentro do texto, mas trazendo uma linguagem muito mais persuasiva. Então, observem aqui, ela deixa o texto mais objetivo, mas ela não retira nenhuma informação. Beleza? Então, esse é o texto aprimorado, ele é excelente também para você aprimorar cláusulas contratuais, então aquelas cláusulas truncadas, pode jogar ali no texto aprimorado que ele reescreve para você. Nós temos também o resumo jurídico, que serve para você gerar um resumo estratégico para colocar no início da sua petição. Então eu coloquei aqui, eu adicionei um documento, né, subi o meu documento, e ele vai analisar, ele vai extrair fatos essenciais, os fundamentos jurídicos, os pedidos, e esse resumo ele é muito interessante para você usar agora na era da inteligência artificial, da análise prévia das nossas peças por IA, porque ele traz justamente essa indexação que a inteligência artificial faz, essa extração de quais são os fatos essenciais, quais são os fundamentos jurídicos, quais são os pedidos. E aí ele gerou então o nosso resumo jurídico. Ela trouxe tipo de ação, se tem pedido de tutela de urgência ou não, os fatos essenciais, os fundamentos jurídicos e os pedidos, tudo organizado. Então, qual foi o fundamento jurídico vinculado a cada pedido? Então, esse resumo é muito interessante para você colocar no início da sua peça. Voltei aqui para a minha página inicial. A gente também tem a possibilidade de você gerar gráficos de barra, gráficos de linha. Os gráficos de linha, eles são muito interessantes para demonstrar tendências ou evoluções ao longo do tempo. Então, vou trazer aqui, por exemplo, idade do menor. Descrição da linha vertical, média de gastos mensal. E aí, eu vou colocar aqui a idade do menor e a média de gastos mensal que ele tinha para mostrar essa evolução ao longo do tempo para pedir uma revisional de alimentos eventualmente. Observem que o gráfico ele já vai sendo gerado aqui automaticamente. E aí você pode tanto alterar esse modelo de gráfico, por exemplo, para gráfico de barras, e os gráficos, o gráfico de linha, ele é muito interessante para demonstrar essa tendência ou evolução ao longo do tempo. Agora, o gráfico de barras é para comparar grandezas estáticas. Então, por exemplo, a galera de tributário, empresarial, que precisa comparar faturamento mês a mês, é muito interessante utilizar o gráfico de linha. E assim como todos os elementos da Iris, é só copiar e colar a imagem na sua petição já prontinha. Você pode alterar as cores, excluir itens, adicionar novos itens. A gente também tem o nosso banco de ícones jurídico, que você pode aqui fazer a busca de ícones para fazer uma eventual construção ali. Você gerou uma linha do tempo, um fluxograma, quer colocar um ícone ali, pode fazer essa busca. É um banco de ícones jurídico. Gerador de QR Code também, se você precisar gerar um QR Code para colocar num documento. Lembrando que QR Code é mais interessante para documentos físicos e não para documentos virtuais. Porque o documento virtual, você cria mais um passo para o leitor ter que fazer, que é tirar o celular e escanear aquele QR Code que está numa tela. Então, se você está querendo colocar um link na sua petição, é mais interessante você colocar um link clicável, porque a pessoa se mantém ali no dispositivo que ela já está.
Por fim, nós temos o nosso gerador de documentos com inteligência artificial, a nossa Irisia, a inteligência artificial da Iris, em que você pode gerar documentos do zero aqui na plataforma. E aí você vai selecionar qual o tipo de documento que você deseja criar, se é um contrato, se é um parecer, se é uma petição, uma notificação. Aqui dentro das petições a gente criou um prompt por área, então é importante que você clique na área para que ela ative um modelo já personalizado. E aí você pode subir o arquivo do seu processo, pedir para ela gerar uma petição, uma impugnação, contestação e assim por diante. Todas as peças do processo dentro da área que você selecionou. Ela já está treinada aqui, no caso, para cada área. Então, os prompts eles foram desenvolvidos para isso. E esse foi um overview sobre a plataforma Iris. Se você tiver qualquer problema ou dúvida de utilização, é só entrar em contato com a gente no nosso número de suporte. A gente está sempre à disposição, a gente tenta resolver o problema o mais rápido possível. E caso você queira conhecer a nossa plataforma, eu vou deixar o link aqui abaixo também e seja muito bem-vindo.